que está aqui na tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem está aqui? Glória! Abra sua Bíblia lá no livro de Neemias. Neemias, aleluia. Neemias, ele, lá no Neemias capítulo 1, verso 1, diz que Neemias recebeu uma notícia do irmão dele, né, que veio e falou que, no 13, disseram meus restantes que não foram levados para o exílio, se achavam lá na província, estão em grande miséria e destruídos. Os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas queimadas. Então veio uma notícia terrível para Neemias. O seu povo estava na miséria. Os muros haviam sido todos derribados. E naquela época, uma cidade sem muro era uma cidade sujeita a assaltos, a coisas terríveis, a invasão. Então, ele precisava ir para lá. Havia uma necessidade dele vir. Então, ele ouviu essas palavras no quarto. Quando ele ouviu essas palavras terríveis, que lá estava tudo na miséria, estava tudo aniquilado. Essa passagem, quando aconteceu lá no Rio Grande do Sul, como todos nós sabemos, aquela catástrofe inexplicável, eu me senti como Neemias. Eu não podia ir para lá, mas eu sentia a dor do povo. Então a gente tentou ajudar de outras formas, enviando uns recursos para lá. Então eu me sentia como Neemias, não podia ir. E aqui Neemias ouviu essas palavras e o que ele fez? Olha a atitude dele. Olha a atitude, nós somos que nem Jerusalém. Jerusalém, nós somos os escolhidos de Deus. Então aqui nós podemos ver que Jerusalém era importante, porque o nome de Deus habita. E nós somos importantes para Deus. Deus, Ele nos escolheu através do Espírito Santo. Ele investe em nós. Ele investe em nós através do Espírito Santo até Ele cumprir o propósito que Ele tem em cada um de nós. Tem um propósito com cada situação pela qual nós passamos. É no caos que nós somos abençoados. É no caos que se transforma uma grande mensagem nas nossas vidas. Aleluia! Aleluia! E aqui, quando ele soube, olha a atitude primeira que Neemias teve. Para nós, o que ele fez? Sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Ah, meu Deus! Não é quando a gente recebe algo, meu Deus, fica perplexo, não entende por que está acontecendo, e ele teve essa atitude. E alguns dias ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então ele entrou em oração, jejum e oração frente àquele problema, frente àquela situação. Olha um exemplo para nós, um modelo para as nossas vidas. E disse, olha a oração que ele fez: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, aleluia, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Oh Deus poderoso, olha a oração que nós podemos fazer. Olha que modelo de oração. Senhor, tem misericórdia. O Senhor fez uma aliança conosco, nós temos uma aliança contigo, Senhor. Tem misericórdia, entra nessa causa, entra nessa situação, meu Deus. Mas olha aqui, estejam, pois, atentos os teus
Israel. Faço confissão pelos pecados, confessou os pecados dos filhos de Israel. E ele diz: os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Então ele pediu perdão, ele intercedeu, e às vezes nós também precisamos interceder, ajudar em oração por alguém que também vem pedir ajuda para nós estarmos orando. Aleluia. E ele continua dizendo: temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés. Então aqui ele está começando a confessar os pecados, para que o Senhor venha de encontro com o problema e haja. Meu Deus. E ele continua aqui no 9: mas se vós converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para me fazer habitar o meu nome. E ele continua: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do Senhor. Ouve a minha oração, Senhor. Que os teus ouvidos estejam atentos à minha oração. Nós podemos fazer essa oração também. Senhor, eu estou em aflição. Eu estou, Senhor, em desespero. Não sei, mas atenta para mim. Ouve, Senhor, a minha oração, a oração do teu servo. E assim ele orou. E quando ele foi para o trabalho, quando ele era copeiro do rei, ele nem precisou falar para o rei. Só na expressão dele, o rei já notou que ele estava triste. E o rei então perguntou: por que estás abatido? E então ele contou para o rei. E assim o rei então deu uma carta e ele foi para a sua cidade para reedificar os muros, reedificar as portas. Era muito importante. Nós vemos aqui no livro de Neemias tem muitas situações que nem fala em portas, que nós podemos tirar algumas lições aqui desse livro. Aleluia. O livro de Neemias, ele nos traz preciosas lições através dessas portas. Às vezes a gente lê e não entende, mas quanta porta nós temos aqui. E assim ele começou a reedificar os muros. E assim é comigo e com você. Às vezes nós temos que reedificar os nossos muros, o que está pelo lado de fora, o ânimo, a disposição. Nós temos que nos dispor assim como ele se dispôs. Ele teve ânimo de ir lá para reedificar aqueles muros que estavam caídos. E nas nossas vidas, nós também precisamos reedificar os nossos muros e as portas. Então, o que ele fez? Ele reedificou os muros. Para isso, ele precisou ter ânimo, ter coragem, ter vontade e ir para a sua terra. E ali, ele encontrou adversários, pessoas contrárias. Tobias e Sanbalates eram, vamos dizer hoje, demônios. Seriam demônios que atacam nas nossas vidas, demônios que querem derrubar os nossos muros. E para isso nós temos que fechar as brechas. Fechar as brechas do nosso muro. Não deixar brecha para o inimigo não poder entrar. Nós temos que fechar essas brechas. E eles tiveram essas adversidades. Muitos gozavam. Vocês vão reconstruir esse muro? Não vai durar 2 dias, isso vai cair. E assim, às vezes, dizem para as nossas vidas. Você quer começar esse projeto e não vai dar em nada. Tem outros fazendo tudo igual. Pode fazer, mas Deus é contigo. E você vai conseguir. Glória! Pode se levantar contra a tua vida. Mas você é o escolhido, você é o Jerusalém de Deus. Aleluia. Você tem o Espírito Santo que vai te direcionar. Tu vai dar ouvido ao Senhor. O que ele disse? Ouça, Senhor, a minha oração. Ouça, Senhor,
Senhor, a minha oração. Aleluia, meu Deus. Ele pediu para Deus ouvir a oração dele. Vamos pedir também para Deus ouvir a nossa oração, meu Deus. E nós temos que fechar essas brechas com o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos ajudar a fechar as brechas. Ele vai dizer: meu filho, aqui não. Meu filho, aqui sim. Vai por aqui, não vai por ali. Aleluia. Hoje o Espírito Santo está falando: vinde, vem, irmãos, vamos edificar nossos muros. Não vamos ficar prostrados. Vamos fechar as brechas. E Deus tem algo tremendo. Ele não desperdiça nada. Nada. Pode que você esteja um caco. Se esteja lá, toalha, meu Deus, não tem nada mais para restaurar, está pó. Mas Deus restaura. Aleluia. Aleluia. Ele não desperdiça nem um pedacinho. Aleluia. O seu talento, aquilo que você tem, use ele para a honra e glória do nosso Deus. Sabe, Deus, Ele não procura os desocupados. Ele procura os ocupados mesmo, porque Ele sabe que pode contar com esse que está mais ocupado. Sempre vai achar um tempo para vir usar o seu talento em nome de Jesus. Aleluia. Muros, amados, é a personalidade da alma. Personalizar a alma. O muro é a tua alma, é o teu desejo, é a tua vontade de reconstruir. Não desanime, não desista. Aleluia. Continue restaurando o teu muro em nome de Jesus. A palavra diz que nos últimos tempos muitos vão desanimar, muitos vão apostar, vai ter apostasia da fé. Que você não faça parte dessa parte da Bíblia, que você reconstrua o teu muro, fecha as brechas, não deixe o inimigo entrar, em nome de Jesus. Amém. Outra situação aqui que nós aprendemos agora, muito importante, que ele fala que são portas. Ele foi lá, os homens que ajudaram ele, eles com uma mão, eles colocavam o tijolo e com outra mão com a arma na mão, para lutar contra o inimigo. Porque eles vinham para destruir, mas eles estavam vigilantes. Uma mão construía e a outra mão com a arma na mão. E nós hoje também, oração e vigiando. Aleluia! Aleluia! Meu Deus! Meu Deus! E essas portas são um lugar de decisão. A porta é você que decide quem você deixa entrar e quem você não deixa entrar. É você que decide. E aqui nós temos várias portas que nós vamos conhecer nessa noite. Sabe, se você vai ler em casa, o livro de Neemias diz: meu Deus, quanta porta! Porta do vale, porta do monteiro, porta da fonte. Mas que portas são essas, meu Deus? E hoje você vai aprender. Quem quer saber sobre as portas? Aleluia! Hoje Deus vai nos falar que portas são essas. Aleluia! Então aqui nós vamos começar primeiro pela porta caída, né? É uma porta caída, é a vontade constante. Aquela vontade uma hora está bem, outra hora não está. É uma porta de inconstância. A porta no devido lugar, ela acerta sempre as decisões. Aleluia! Nós vamos começar também falando sobre torres. Torres de vigilância. Nós temos que estar vigilantes para quando nós percebermos que o inimigo quer nos atacar. Então nós temos que estar nessa torre de vigília, vigiando para que o inimigo não venha nos atingir. Então nós vamos começar pela primeira porta. A primeira porta está lá em 3:1. A porta das ovelhas. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos,
e reedificaram a porta das ovelhas. Primeira porta que eles foram consertar se chama Porta das Ovelhas. Mas o que é essa Porta das Ovelhas, pastor? O que é essa porta? Pergunta para mim, o que é essa Porta das Ovelhas? O que significa, meu pai? Essa porta significa receber Jesus, o Cordeiro que tinha marcado o mundo. Aleluia! Olha a preocupação deles. Primeira porta é abrir a porta da sua casa para receber o Senhor Jesus. Abrir a porta do seu coração para receber o Senhor Jesus. Eu não falei que a porta você abre e a porta você fecha, você que decide. Então decida hoje, se você não decidiu, escancar essa porta das ovelhas. Aleluia! Para receber Jesus dentro de você. Amém? Glória a Deus! É a primeira porta das ovelhas. Glória a Deus. Depois a segunda porta, que é dos peixes, que está lá em 3:3. E outros, então, uns iam consertando uma porta. Olha que coisa linda o trabalho. Olha que lindo. Uns iam consertando uma porta, outros iam consertando outra porta, e todos trabalhando para a obra de Deus. Glória, coisa linda. Então não desista de trabalhar na obra do Senhor. Se anime, arregace as mangas, trabalhe porque é edificante. Você só tem a ganhar. Perder jamais perde. Aí nós vimos aqui a porta do peixe. A porta dos peixes. O que é isso, a porta dos peixes? O que é isso, pastor? É multiplicação, crescimento, reprodução. Aleluia! Essa é mais uma porta que nós devemos abrir. Abra essa porta. É você que decide. Então abra essa porta da reprodução. Aleluia! A porta do crescimento. Louvado seja Deus. Então eles colocaram as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Então eu creio que eles botaram ferrolhos e trancas, porque daí chegou a bênção, chegou a reprodução. Isso é minha e eu não deixo. E o inimigo não vai entrar para me roubar, em nome de Jesus. Está declarado nessa noite o nosso crescimento, a reprodução em nome de Jesus. Mas para isso nós temos que decidir, nós temos que ter vontade, coragem, decisão, como Neemias fez. Neemias decidiu e foi lá. Aleluia! Depois nós temos a porta velha. Olha aí, a porta velha está lá no 6, ó. Outro grupo, ó. Joiabe, filho de Passeiá, e Messulão, filho de Mesudis, repararam a porta velha. Porta velha, amados, é libertação do passado. É se libertar das coisas ruins. O que passou, passou. Deixa lá para trás, não traz de volta. Viva o amanhã, hoje, com a perspectiva, o alvo que é Jesus. Não viva do passado, porque senão você vai só andar para trás. Almeja que está lá na frente te esperando, que são as bênçãos do Senhor. E essa porta, então eles colocaram vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas também. Oh, Deus, fechar, trancar, para não voltar mais para o passado. Meu Deus, quem está entendendo? Glória a Deus. Depois em casa você lê, agora você sabe o que é as portas. Glória a Deus, viu? Graças a Deus pela revelação da palavra. E depois nós temos a porta do vale, essa porta também. Reparou a outro grupo, ó. Hanum e os moradores de Zanoa edificaram e lhe assentaram as portas também, ó, com seus ferrolhos e tranca, e ainda 1000 côvades da muralha até a porta do montouro. Meu Deus, essa porta do vale, essa porta é da salvação. É o milagre da salvação. É essa porta do vale. É o vale da sombra da morte.
vale na qual nós temos o milagre da vida. É muito importante essa porta. Também foi fechada, aleluia. Então é a porta na qual só abre. Essa porta só abre com livramentos, com milagres. E nós também podemos abrir para receber o milagre de Deus. Glória a Deus. Essa é uma porta na qual nós devemos abrir. Abrir para receber o nosso milagre. Aleluia. A porta do vale, a porta da salvação, a porta do milagre, a porta que nos faz sair do inferno. Oh, meu Deus! Oh, meu Pai! Essa porta nós também temos que abrir. Aleluia. E aqui no 14 nós temos a porta do monturo, que é a remoção do lixo. O lixo que às vezes nós deixamos entrar na nossa casa, ou na nossa vida, na nossa casa espiritual e também na nossa casa. Meu Deus! Oh, meu Deus! E depois nós temos a porta da fonte, que foi o que nós louvamos, rios de águas vivas. A porta da fonte é o Espírito Santo. E um dos símbolos do Espírito Santo é a água, é a fonte da água viva, é onde jorra a água viva, vem do trono de Deus. É uma fonte, é uma porta que deve estar aberta para nós recebermos o Espírito Santo. É onde jorra a água, e a água representa o Espírito Santo. Amém? Então assim foram edificadas cada porta. Então vimos a porta da fonte. Reparou Salum, filho de, foi falando quem é que foi que reedificou essas portas. E assim depois continua a porta do cárcere. Depois ele fala, essa do cárcere é o livramento de prisões. Às vezes estamos presos por espíritos malignos, espíritos que não podemos entender. E é essa porta que nós temos que fechar, é do cárcere. E assim a porta das águas que é a palavra de Deus, deixar fluir dentro de nós. E assim nós vamos ficar nessas portas, que são portas que nós temos que abrir ou fechar, de acordo com o que você vai precisando. Porque nós somos também o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo é um lugar de adoração. Nós estamos passando às vezes por uma experiência de nascer de novo, de ver essas portas, de reedificar essas portas, de reconstruir de repente essas portas. Ou você abre ou você fecha. Aleluia. Amém. Os muros então às vezes são visíveis, são externos, é o primeiro contato. É o muro. Às vezes esse muro está caído. Meu Deus. Às vezes esse muro está vulnerável. Às vezes pode entrar alguma coisa nesses muros porque ele não está bem alicerçado. Mas hoje, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos alicerçar. E entendendo essas portas que nós podemos abrir e fechar. Aleluia. E as portas falam do lugar da decisão. Eu é que decido se eu abro ou se eu fecho essa porta. Amém? Você tem que entender muitas das portas, você que fecha, você que abre, porque elas são parte da alma. A alma é que decide. Você que decide se você quer ou não alguma coisa. É a alma que decide. E essas portas são a nossa alma. Hoje eu não quero mais Deus, vou fechar a porta do meu coração, não quero mais salvação. Você que decide. É uma porta. Mas em nome de Jesus, essa porta tem que estar escancarada. Aleluia! Então, na porta que decidimos o que vai entrar e o que vai sair também.
E também de você fechar ou abrir. É contigo, é comigo. E as torres, como eu já falei, são de vigílias. Nós temos que vigiar, porque o inimigo, ele anda ao redor, sempre querendo nos tragar, né? Então, nós temos que estar sempre ligados. Eu fiz no PowerPoint um resumozinho para nós fixar, memorizar essas portas, porque quando a gente vê no visual, a memória também ela é ativada. Então eu gosto de trazer, vamos finalizar, vocês memorizando essas portas, para saber o que cada uma representa e que nós possamos então usá-las. Por exemplo, edificação das portas em nossa vida. Deixa eu em grandão. Edificação então dessas portas, ó. Porta é lugar de decisão. Quem deve entrar ou sair. Foi o que falamos. Portas caídas, ó. Vontade inconstante, deixa lá. Vontade inconstante. Portas no devido lugar, decisão acertada. Então, portas caídas é aquela vontade inconstante. Hora quer uma coisa, hora quer outra, hora quer abrir uma porta, hora quer fechar, hora não sabe. E a torre, então, é de vigília, para nós estarmos vigilantes. E as fontes, apagar os dardos inflamáveis do inimigo. É que nós temos que ter essa fonte de água viva para apagar. Agora, as portas das ovelhas, como eu falei, que é receber Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a porta dos peixes, multiplicação, crescimento, reprodução. Porta velha, libertação do passado. Vamos fechar essa porta velha. Não queira ter essa porta velha aí na tua alma, não. Tira ela fora, em nome de Jesus. Amém. Porta do vale, milagres, então, da salvação, sair do inferno. Essa é a porta que se abre para livramento, para que haja os milagres de Deus. É a porta do vale. Lembra do vale? O vale da sombra da morte, onde vai acontecer o teu milagre. E a porta do montoro, que é a redução do lixo. Algum lixo, alguma coisa que está te atrapalhando. E a porta da fonte, então, o Espírito Santo, um dos símbolos, água. E todo cristão depende. Então, rios de água vivas fluirão dentro de nós, como nós louvamos, né? Existe um rio sem